Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 7 do GLcast. Sem dúvida, o podcast para você, advogado e advogada empreendedores. Mais uma vez, agradecer nossos patrocinadores, a Booster Brasil, a melhor empresa de marketing digital para advogados, e a Uter, né, a roupa básica do advogado. Você que quer conhecer o trabalho da Uter, cupom GL15, 15% de desconto, entra lá, encomenda uma, depois você me fala, daqui a pouco seu guarda-roupa vai estar cheio de roupa da Uter, vai estar igual o meu lá em casa. E hoje recebendo aqui no GLcast um irmão, realmente um cara que Deus me apresentou, um amigo de vida, alguém que eu tenho o prazer de realmente compartilhar muitas ideias, muitos projetos, né? É um mentorando que tem hora que ele é meu mentor e a gente vai nessa jornada, né? Estamos aqui nos bastidores já pensando num outro projeto. E é sempre um prazer. Toda vez que a gente encontra é assim, né, meu irmão? Toda vez que a gente encontra tem que sair com um bloco de notas. Leonardo Pires, irmão, que satisfação te receber. Ô, meu irmão, para mim é uma honra, um prazer estar aqui também no podcast do meu amigo, meu irmão, GLcast, que está assim, bombando, meu irmão. Parabéns pelo podcast. Vou te dar um presente uma vez. Viu? Que é amigo dá presente. Gente, camisetinha da Uter para você. Depois muito você obrigado. Experimenta, você vai gostar muito. Pessoal, ó, usa a Uter aí, ó. Top. Você vai gostar. Obrigado, meu irmão. Cara, e como é que tá essa vida nova? A gente estava comentando aqui, pessoal, o Léo, ele furou comigo na minha renovação de votos no ano passado, mas ainda bem que você furou, né? Porque senão seu menino ia ser carioca. Se eu tivesse ido, meu filho ia nascer no Rio, no Rio de Janeiro. Como é que tá essa vida, cara? Menino, escritório? Menino, escritório, 5 empresas, né? O escritório, mais algumas empresas, filho, recém-nascido em casa, tá uma benção. Sobrevivendo, muita correria. Que benção. Se não fosse o meu time que, né, tá assistindo aí, eu não tava dando conta, não. Léo, conta um pouquinho para nossa turma, quem é o Leonardo hoje? Você é um verdadeiro advogado de negócios, mas deixa a turma entender um pouquinho quem é o Leonardo em 2026. Pois é, cara, graças a Deus, né, a gente, quando olha a história da gente, né, igual a sua também, que foi modificando aí vários detalhes da advocacia tradicional, eu também comecei há mais de 10 anos atrás na advocacia, como todos, na advocacia tradicional, mas sempre gostei da negociação, da vendas. Minha formação anterior à advocacia foi com vendas. Eu fui vendedor de automóveis, né? Trabalhei em concessionários aqui da grande BH e me vi ali um grande vendedor naquela época, em 2000. Pode falar, né? A gente fica parecendo velho. Fica parecendo velho, mas em 2006, ali até 2010, eu me descobri um bom vendedor, um bom negociador, e percebi que na advocacia tinha essa lacuna da negociação, da venda. Então, eu sempre me interessei, desde o início da faculdade, ao direito corporativo mesmo, ao empresarial, mas fiz a faculdade toda pensando na venda, na negociação, nos grandes negócios, a qual o direito está ali para lapidar, né, para estruturar essas operações. Hoje, eu sou sócio de um grupo, de um hub de negócios, né, nosso grupo chama Heaven Group, e dentro da Heaven Group nós temos empresas que, dentre elas, a advocacia faz parte do nosso grupo, é a nossa empresa mais antiga, é a LVP Advocacia, que é um escritório que já tem mais de 10 anos, e nesse escritório a gente tem várias empresas, atendemos vários negócios na área tributária, trabalhista e empresarial. Mas as outras empresas, dentre elas nós temos o LEAD. Eu sou vice-presidente do LEAD, aqui em Minas Gerais, na unidade de negócios Triângulo Mineiro, e junto com o meu sócio Lincoln, que vai assistir aqui a gente também, a gente tem estruturado esse caminho do LEAD, que é a maior plataforma de liderança da América Latina. Sim. E uma das maiores plataformas de liderança empresarial do mundo, né? São 38 escritórios, perdão, são 30 escritórios no mundo, no resto do mundo, e no Brasil são 28 escritórios. Nosso escritório é uma dessas unidades de negócio e a gente usa essa plataforma para fazer negócio. Cara, como é que é diferente você ver a visão do Leonardo, advogado de negócios, para a visão do cara que
começou na advocacia há muitos anos. Tinha a paixão pela venda. Paixão pela venda. Mas Sempre. o direito, ele muda totalmente para a gente quando a gente começa a entendê-lo como uma ferramenta de evolução mesmo, de expansão empresarial, né? Eu te confesso, irmão, que eu tentei por um bom tempo a advocacia realmente tradicional, queria entender. Eu conheci grandes advogados e eu falei assim, nossa, o que o pessoal está fazendo, o que tem de diferente? E eu comecei a ver que existem alguns pilares que em todos a gente pode observar, que é a habilidade que tem com relação ao mundo dos negócios, ao convencimento, à venda, eu creio muito nisso, e também os acessos que essa pessoa consegue provocar na vida, né? Sim. A gente não pode chamar só de network, mas nos acessos, né? Porque às vezes também, até para você ser recebido ou bem recebido no judiciário, você precisa de um bom acesso, né? De estar ali bem colocado no mercado, se posicionando bem. Então, tem uma conexão muito grande, o acesso e o sucesso desses profissionais, e eu resolvi caminhar para o mesmo lado. Cara, como que foi o início da jornada? Que talvez tem muita gente que está nos assistindo, que é aquele advogado que está um pouco perdido, ou então está começando a caminhada, às vezes olha para a gente e fala, nossa, os caras têm não sei quantas empresas, o escritório, e às vezes acha que isso assim, apareceu da noite pro dia, né? Eu gosto muito de entender a jornada dos grandes players que vêm aqui, porque isso inspira. Como que foi o começo do Leonardo? Meu amigo, o começo não é fácil para ninguém, né? É um tempo nebuloso mesmo. Eu me recordo que eu comecei a advocacia um pouco antes de formar até. Eu até então comecei a agenciar negócios na advocacia e levar para professores, amigos, que são meus amigos até hoje. E eu não tinha, na época, eu estava abandonando a carreira de vendedor de carro, já ganhava bem. Um vendedor de carro zero, eu trabalhei na Honda. Então, eu por ser um bom vendedor, eu tinha um excelente salário para a época. Né? Vamos falar que assim, um vendedor de 20 e poucos anos, naquela época, eu não ganhava menos de 10, 15 mil reais por mês. Né? Isso era muito dinheiro. Era muito dinheiro na época. Mas apaixonei com a advocacia, o mosquito me picou mesmo. E eu falei assim, gente, como é que a minha barreira de entrada estava muito acentuada. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Então eu não pude entrar pelo caminho convencional de fazer um estágio e tal. Então eu comecei a construir uma visão de trazer o cliente, e aí eu desenvolvi na época a visão de um comercial jurídico. Falei assim, cara, eu vou começar... Quando ninguém nem falava disso. Nem falar, não. Os professores, quando eu saí do ramo de automóvel, eu lembro até hoje, os caras assim, você está advogando irregularmente? Eu falei, não, senhor. Eu advogo, eu levo para o doutor fulano, Beltrano, são meu parceiro, e eu sou o cara do acesso, da conexão. E eu ganhava ali um percentual. E eu, por 2 anos, eu me mantive dessa forma, levando clientes para alguns professores nossos, assim. Na época você era já o professor da Newton, né? Eu lembro disso. E eu mantive minha casa com um percentual, às vezes de 10% a 20% do que eu levava. E eu percebi o tanto de conexões, de acesso que eu tinha. E eu falo que eu tive o privilégio de ser meu próprio estagiário. Eu comecei na advocacia dessa forma, pelo lado do comercial. Eu captava o cliente, conectava, e aí eu pedi ao hoje né, na época meus professores, hoje nossos colegas, meus colegas, eu pedi a eles para eu fazer a causa e ele me corrigir. Então eu estagiava para mim mesmo. Legal. Então, assim, nunca entrei numa linha de um estágio convencional ali, de um escritório. Eu sempre trabalhei para os meus clientes, sabe? Eu tive
tive esse privilégio. Na época eu não achava privilégio, eu achava um sacrifício enorme, mas era uma condição que eu tinha, era uma barreira de entrada que eu tinha. E fica uma... Para justificar eu fazer o sacrifício de abrir mão de um resultado que eu já tinha muito para entrar na advocacia. E fica uma dica, talvez, para aquelas pessoas que estão fazendo uma transição de carreira. Talvez o seu modelo de transição seja um modelo muito saudável. Sim. Tem muita gente que às vezes é servidor público, passou no concurso, tá lá, tem uma vida estável, agora quer advogar. E às vezes quer entrar pelo caminho convencional, né? E assim, o caminho não é único, né, cara? A gente tem muitas opções pra gente poder chegar no mercado. E toda vez que alguém fala comigo assim, nossa, Laje, eu quero realmente mergulhar de cabeça na advocacia, eu sempre tenho muito cuidado na hora de responder e falar, cara, calma, porque quem tem conta para pagar, quem tem filho, sabe como é que é a coisa? Eu me expus a alguns estágios porque eu queria me aperfeiçoar na matéria do direito empresarial, né, do direito tributário. Eu me expus a alguns estágios, eu estagiei, inclusive, até gratuitamente. Mas eu tinha outras fontes de receita que me permitiram fazer esse estágio para conhecimento mesmo. Mas eu realmente não segui essa linha de começar como estagiário, virar advogado júnior, aí virar advogado. Eu não fui por esse lado, por necessidade mesmo, eu não conseguia fazer isso. Se eu tivesse aderido o caminho tradicional, eu certamente não teria conseguido. E quando que foi essa percepção? Foi matemática mesmo? Falar, cara, hoje já paga a conta. Como é que foi essa a partir de agora dá? Não, na verdade, quando eu comecei a fazer isso antes de ter a OAB, na época. Então, no 7º período, eu fiz essa virada. Se eu preciso estagiar, eu já tenho um relacionamento. O mercado de automóvel na época não estava bom e eu também não estava conseguindo estudar para passar na prova, na OAB na época e tal. Então eu comecei a fazer essa virada ali, no 7º período. Agenciamento de clientes, de relacionamentos e levando para os escritórios. E assim que eu passei na prova da OAB, no 9º período, já comecei a dar a deixa que eu já ia montar meu escritório. E, cara, no primeiro ano de OAB, eu já tinha meu escritório. Eu já montei meu escritório, fui empreender. Aí montei, já tive várias versões de escritório, já foi muito bom, já deu ruim, já tive várias versões do escritório. E com muita gente, diminuir, aí vem 10 anos de gestão de escritório de advocacia. Idas e vindas ali. Né? Já tentei fazer uma fusão com um escritório maior, não deu certo, aí vem várias histórias, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter feito... eu só podia ter entrado por esse lado, não tinha outra opção também. Sim. Então... Quando a gente começou, e você também começou nessa outra realidade da advocacia, foi a advocacia pré-pandemia. Uma advocacia ali muito Concordo mais... com você. Era tradicional, física. Eu peguei ainda processo de papel, né? Também, né? 2012 ali, ainda tinha, né, cara? Transição do judiciário 2015, né? Minas foi 14, 15. Então eu peguei ainda ali um pouco do processo da moda antiga, do protocolo lá no guichê lá, Dona Nilza lá no fórum e tal. E vivi essa mudança do digital dos tribunais, né? Mas hoje está muito mais fácil, né? Eu falo isso com o pessoal que trabalha hoje no escritório, falo assim, nossa, vocês não viram o processo de papel, como é que era? Tinha o episódio do Gustavo, ele até falou sobre isso, né? O Gustavo Souza estava com a gente. Gustavão, conheço. Ele até falou, cara, eu lembro que às vezes é um despacho no processo, você ia lá buscar, era visto a MP. Cara, já fui dar carga em processo com 18 volumes, aí o servidor ficava rindo, você trouxe um carrinho aí, né? Já carreguei aqui esse carrinho, eu já passei por isso. Tem que passar, a gente tem que estagiar, mas no meu caso, eu estagiei assim realmente para pegar essa experiência também, que é maravilhosa, né? A gente não pode descredenciar esse tempo desse processo volumoso, cara. Quando eu fazia estágio, tinha
tinha o processo que era uma pegadinha, que eles faziam um trote com os estagiários. Pediu pra dar carga nos autos. Aí eu fui, né? Estagiário. Não sabia nada, cara. Conhecendo tudo, e pra mim tudo era novidade, então vamos lá. Eu lembro que eu cheguei na 10ª Civil, BH, e falei, cara, quero fazer carga desse processo aqui. O cara falou comigo assim, você tá de caminhonete? Já passei por isso, cara. Você tá de Kombi? É. Tinha as Kombi paradas na frente do Falei, por quê? Falou, cara, vem dar um pulinho aqui. Eu dei a volta, aí eu vi um armário assim, cheio de processo, né? Peguei e falei, qual desses aí que é o meu? Ele falou, não, esse é o seu processo. O último volume ficava solto, cara. Porque você imagina, o pessoal amarrava com barbante, né, cara? Agravo, tudo amarrado. Aí você pegava aquele trem, não podia cortar o barbante, senão perdia. 150 volumes de processo, cara. Aí, tá cara, ficando... Judiciário. E hoje é uma outra realidade totalmente diferente, né? Mudou muito e mudou rápido, se você for considerar que isso é 2015. Sim. A gente tinha esse cenário, né? É um cenário caótico, né? Então, assim, acho que a gente tem o privilégio também de ser a geração que viveu ainda essa realidade do judiciário tão caótica ali, na minha opinião, muito, muito entranhada, processo no papel e tal. E estamos vivendo essa revolução digital desde 2015, agora com o digital nas vendas, né, que é o digital, tráfego pago e toda a parte do digital que eu também tenho me aproximado muito agora, mas eu aprendi, o meu primeiro caminho de vendas sempre foi o relacionamento. O que sempre funcionou, né? Funciona muito bem. Eu sou oriundo desse modelo de captação de clientes, network mesmo, relacionamento, e fui aprender com o mestre aqui a parte do digital, né, que foi que até fortalece a coisa, né, cara? Foi o que nos uniu aí, né, inclusive. E uma coisa interessante que você falou, Léo, o digital ele é um potencializador. Exatamente. Para a advocacia de negócios, para a advocacia empresarial, não sei, talvez as pessoas que nos assistem talvez tenham uma outra realidade, seria até um prazer ouvi-las a respeito, mas para a realidade nossa, da minha advocacia e da sua também, que a gente sempre conversa muito a respeito, o offline, o network, ele é muito potencializador para a área de negócios. O digital, ele te dá longevidade, talvez ele vai te dar uma potência de atingir alguém que você não atingiria com facilidade. Sim, sim. Mas a gente não pode, né, ignorar, e isso é um detalhe que eu acho válido aqui a gente ressaltar, o modelo de advocacia, para mim, que funciona é a híbrida. Também acho. Eu vejo como... E assim, né, hoje o nosso grupo tem outras empresas, né? A gente tem empresas também na área de venda de insumos e relacionadas à mineração, questões na cadeia de fornecedores de mineração. A gente tem uma empresa de importação e exportação, né? Eu vejo que em todas elas a gente tem o digital como uma exposição para posicionamento, mas é um dos caminhos da área comercial de qualquer empresa. E na advocacia das avenidas, né? É uma das avenidas. E na advocacia não é diferente. Na advocacia ele te posiciona e tal, mas eu creio que até a gente tem dados hoje no mercado sobre a necessidade das empresas voltarem um pouco também a investir em outras frentes também. Acho que assim, eu já vi algumas informações a respeito da poluição hoje também, que tem tido em algumas frentes no digital, né? O custo também do clique, do lead e tal. Cada vez maior. Então, se você parar para pensar, voltamos também a ter que praticar outras formas. Né? Você não pode pôr todos os ovos numa cesta só. Não pode. Então, assim, às vezes, tem gente que acha que a solução do mundo é o tráfego pago e tal. Realmente é excelente ferramenta, é uma das mais fortes, talvez, sim, mas não é a única, né? Então, você não pode ignorar as demais. Não pode. Semana passada eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura lá do Caio Carneiro. Sim. E aí eu estava conversando com o diretor comercial dele. E ele me levou lá para poder ver, né, toda a operação deles rodando.
Eu achei muito interessante que eles fazem uma separação ali de mesas, né? Eles separam os times por mesa, aqueles mesões com 20, 30 pessoas. E tinha uma mesa no canto, que era a mesa dele, inclusive. Ele foi me apresentando todas, e a dele ele não falou. Eu falei, cara, e essa mesa aqui? Ele falou, essa mesa aqui é dos vendedores raiz. Eu falei, como assim? Ele, aqui não tem lead. Aqui é indicação. A gente tem que se virar todo dia para realimentar a lista de indicações, e é trabalho de formiguinha, vendedor como era na década de 90. Eu falei, Sim. cara, e aí a minha pergunta foi, cara, mas qual é a métrica suas aqui, a taxa, né, de conversão? Ele falou, é altíssima. Altíssimo. Você sabe que eu percebo que na mesa do relacionamento e na profundidade desse relacionamento estão as maiores decisões, né? Então, eu creio que quando a gente faz uma divisão no funil de vendas entre produtos topo de funil e os produtos high ticket, eu tenho uma visão de que os high tickets dependem necessariamente do relacionamento. Sim. Né? Então, eu vim, assim como eu entrei na advocacia invertido, eu tenho muito mais habilidade na conexão e até mesmo na venda de produtos jurídicos high ticket do que a habilidade do tráfego pago na velocidade de produtos de topo de funil. E exatamente é um ponto que o ritmo fica diferente também, né? A gente não. Eu fui exatamente buscar, quando procurei a sua consultoria há um tempo atrás, você estruturou isso lá para a gente no escritório e tem sido uma bênção também, era estruturar esse outro caminho, né? Eu tinha plena convicção disso. Falei assim, olha, o ritmo do volume que é trazido pelo relacionamento é isso. É esse. Ele é menor, ele é mais devagar e tal, mas são bons negócios. Sim. Então, a outra via que eu estruturei na época, né, que você me assessorou, mas eu acho que tem que ter as duas. E você tem uma percepção muito clara. Eu acho que a sua advocacia é muito madura. Além da sua visão empresarial, a sua advocacia é muito madura de perceber que há perfis diferentes de clientes, de produtos, de tempo de relacionamento. Você fecha muita recuperação judicial, muitos contratos de valor elevado. Cara, isso, você não vai fechar um cliente desse numa reuniãozinha de 15 minutos no WhatsApp. Não é assim que funciona, meu amigo. Eu estou tendo uma experiência legal também na advocacia agora. Eu tenho trocado alguns contratos por equity. Então, legal. Eu tenho participado de bons negócios, de algumas franquias, de bons negócios. Por quê? Porque o nosso lugar de advogado na mesa não mudou. E talvez acho que até uma dica legal, muitas vezes a empresa não tem maturidade para ter um jurídico naquele momento. Sim. Então eu sou dono de uma startup, uma das minhas empresas é uma startup, chama Ortodontec. Poxa, é um negócio de ortodontia, cara, lá de 2021 que começou, o pessoal ali começando mesmo, os meninos bem animados, mas eu falo, a gente precisa do jurídico, cara. Né? Cara, tá bom, eu invisto nisso aí, eu quero um percentual. E alguns negócios eu adquiri dessa forma, sabe? Hoje os negócios estão crescendo, estão bombando, e tô lá com minhas cotas lá societárias, e vai acabar a construção desse hub lá no escritório, esse hub de negócio, está muito em cima disso. Estou deixando agora de advogar para muitas empresas para trabalhar para as minhas empresas. É uma outra fase que eu estou vivendo também agora. E como que foi essa transição, Léo, dessa advocacia mais tradicional para essa advocacia de negócios efetiva mesmo, de você começar a olhar mais para os números do negócio, de você começar a enxergar potencialidades nesses clientes, falar, cara, aqui eu quero estar dentro, não é um cliente que tem condição de investir
no meu escritório hoje, mas a empresa dele, não vou fazer o contrário, eu que vou investir lá. Quando que essa fagulha despertou, ela sempre existiu, você só potencializou ela e organizou? Eu tenho potencializado isso nos últimos 2, 3 anos, sabe? É assim, primeiro eu comecei a... Eu tenho uma grande crítica com relação ao judiciário. Com todo respeito ao judiciário, mas eu acho que há uma precariedade na qualidade do serviço. E o advogado que depende de alvará, na minha opinião, a depender da matéria que ele milita, obviamente, mas se ficar com 7, 8 anos de processo, daí eu tenho processo que estou em 2016, cara. Sabe? E que até hoje a gente não tem. Então isso sempre me incomodou muito. Isso era... E eu vim de uma cultura de atendimento ao cliente, de qualidade e tal, e aí o judiciário me atrapalhava nisso. Você atende bem, você cuida bem e tal, aí passa o cliente meu processo, né? Eu tenho certeza que o advogado tá assistindo a gente aqui, passa por isso. Todo mundo passa. A entrega é difícil demais, cara. Então você fala assim, poxa, qualidade de atendimento com um judiciário que tá pisando no meu pé. Então eu comecei a buscar uma diminuição de processos na minha carteira. Legal. E aí me restou um dos negócios, né? E quando eu via uma oportunidade, um bom negócio, a pessoa querendo uma assessoria inicial ali, eu comecei a fazer a proposta para ver o que dava. Eu falei assim, olha, o contrato de assessoria do escritório é X. O cara, não tem condição, cara, de ter isso e tal. Eu falei assim, então, eu analisava esse negócio e fazia uma qualificação ali. Comecei a comprar algumas ações dessa forma. Algumas já também não foram para frente e tal. A gente encerrou, do risco do negócio. Mas algumas estão indo bem, estão virando e a gente tá prosperando aí com alguns bons negócios aí. E é uma frente que talvez vários advogados que estão nos escutando aqui tenham despertado a partir da sua fala, porque isso é um pensamento incomum para um jurista. É verdade. Na década de 60 e 70, era muito comum um empresário abrir uma indústria e do lado ele ter o contador e o advogado. Esses dois profissionais saíram de dentro das empresas, começaram a trabalhar para vários, porque começaram a ficar escassos e começaram a ficar... a empresa não conseguia pagar naquela época. Uhum. Talvez a gente esteja começando a viver isso de novo. Quem é dono do escritório de advocacia sabe hoje da escassez de bons profissionais, né? Acho que não é só na advocacia, no mercado inteiro. E como a gente não é divisível, a gente não consegue, cara, atender 300, 400, 500 empresários de high ticket. Não tem como. Todo mundo quer falar com o Dr. Guilherme, com o Dr. Leonardo, não é assim? Então eu tive essa ideia, falei, cara, então para eu ter uma rentabilidade e não ficar aqui discutindo meu contrato de honorário, eu falei, cara, eu quero parte do negócio. E você vai ter um jurídico de excelência. E apostei nisso. Então hoje eu tenho realmente boas empresas nessa estrutura. A empresa mais diferenciada que eu tenho também lá no grupo é o LEAD, que o LEAD já é uma outra estrutura. A gente foi convidado, meu sócio Lincoln foi convidado a integrar o LEAD e a montar uma equipe no Triângulo Mineiro para desenvolvimento de negócios. O LEAD tinha esse mapeamento porque Triângulo Mineiro é responsável por 33% do PIB de Minas Gerais. É muita coisa. E aí, essa plataforma do LEAD, além de nos posicionar com a possibilidade até de transformação mesmo do cenário empresarial e econômico naquela região, ele nos oportuniza também fazer negócios com as nossas empresas, né? O Lincoln, meu sócio, um abraço para ele aí. Lincoln é meu sócio em vários outros negócios e a gente, então, começou também a ter essa outra plataforma exatamente para gerar mais negócios, gerar mais relacionamento e também gerar transformação. Aí começamos a trabalhar o lado do propósito e o LEAD é a nossa empresa mais diferente dentro do nosso grupo.
e que é uma delícia fazer a operação do lead acontecer. Porque o empresário que te procura hoje, ele tem todas as frentes que ele precisa para você poder ajudar ele encontra lá contigo. A gente, o lead, a gente consegue conectar, criar acesso, criar também notoriedade, criar a liberdade também de estar se relacionando com grandes nomes da liderança empresarial brasileira, né? E isso tem sido, foi a empresa que trouxe esse complemento, e é o que você falou, o empresário senta lá no escritório e fala assim, cara, o que eu posso te ajudar? Realmente você tem. Você tem opção, né? Você tem opção, cara, assim, a gente já teve negócios intermediados na China, né? Que até a gente também trabalhou junto num caso lá com a China, Emirados Árabes, né? Índia, a gente tem agora se aproximado muito da Índia. Então são outros escritórios internacionais que querem fazer negócio, ou seja, aí a advocacia entra nisso também, aí as outras empresas entram nisso também. Então, cara, eu comecei a entender esse conceito amplo do ecossistema de negócio. E é um ecossistema feito na essência mesmo, ele se alimenta, ele tem uma correlação clara entre as empresas. O cara está no seu escritório, do seu escritório você consegue expandir as frentes dele através do lead, tem um outro braço aqui que consegue fazer essa intermediação com China para fornecimento, talvez de um produto. Uma história legal da China, recentemente, eu estive em Xangai, e foi exatamente por conta desses acessos. A advocacia foi fundamental também. Então, assim, você vê que tudo está conectado. Entender isso para mim foi muito legal. Então, a gente já levou alguns empresários para a China para fechar negócio, fechar uma parceria com um escritório também na China, de advocacia, ou seja, tudo baseado em atender a demanda do empresário, de forma completa. Sim. O Léo, teve até um dia atrás que eu estava conversando com alguns empresários, amigos, até de um mastermind que eu faço parte também, mas é um mastermind business efetivo, eu sou o único advogado lá, e aí um deles falou comigo assim, Lajo, por que você ainda se apresenta como advogado? Cara, você é empresário, meu irmão. Eu falei, sabe por que eu ainda me apresento como advogado? Porque como empresário eu sou mais um. Como advogado, eu conheço meia dúzia de advogados no Brasil que pensam igual eu. É isso mesmo, cara. Então é o meu lugar de potência. E o que você falou casa exatamente com isso. Talvez se o Leonardo fosse apenas um empresário, ele não estaria lá na China fazendo essa intermediação, mas como você é um advogado que tem toda a capacidade de compreensão ali das frentes da empresa, dos problemas daquele empresário, das soluções que ele precisa, você consegue ofertar para esse cara muito além de simplesmente eu vou cuidar do seu processo. É isso que era a advocacia que nós começamos com ela há 10 anos atrás. Não, você sabe, eu tenho uma trajetória com o mercado de franquias. E aí eu comecei a perceber que eu tenho vários clientes de franquia que me ligam e falam assim, cara, o que eu faço? Vou pra lá, vou pra cá? Não, vai pra lá. Ah, mas e se isso acontecer? Não, você faz isso. Aí eu falei assim, cara, eu tô tomando tantas decisões no negócio do cara que eu tenho que ser sócio do cara. Mas às vezes você não consegue ser sócio de tudo, né? Sim. Aí eu comecei a ver que foi atendendo as franquias que me despertou isso. Poxa, peraí, eu posso ser dono das minhas franquias, posso ser dono dos meus negócios, porque se eu tomo decisões assim para tanta gente, e o retorno financeiro não é o mesmo. Você ser dono de um negócio, às vezes não é o mesmo de uma advocacia. E a advocacia para empresas igual a gente faz, para vários tipos de empresa, nos dá uma visão bem ampla, né, cara? Total. De onde aquele problema ali, ele se repete em vários ramos e o desdobramento dele quase sempre é o mesmo. É o mesmo, a gente não muda. O pessoal fala, você não mexe com muita coisa. Não, cara, eu mexo com a mesma coisa. Só muda assim, essa solução encaixa ali. Teve um empresário que falou comigo assim, você advoga para qual tipo de empresa? Eu falei, é da que tem CNPJ. É isso aí. Aí ele começou a rir, falou, por quê? Eu falei, meu amigo, você vai me entender, você tem quantas empresas? Ele falou, tem 4 empresas. Eu falei, qual ramo que são elas? Ele falou, uma é da imobiliária, outra não sei o quê. Eu falei, os problemas se repetem em todas, não é? Exatamente o mesmo. Ele falou, e foi exatamente a expressão dele, falou, Guilherme, são exatamente os mesmos problemas, só muda o número e a dimensão. Às vezes tem um detalhinho de uma lei específica, um negocinho ali e tal, mas é geralmente a mesma coisa.
Quando eu fiz uma pós em governança e compliance também, que é uma pós fora do mundo jurídico. Sim. Isso me ajudou muito também. Até porque ela é voltada para empresários, né? Voltada para empresário. Então, uma das pós-graduações que eu tenho é nesse ecossistema de gestão de riscos. Isso também me ajudou muito a ter visão e estar na mesa de conselho, sabe? De muitos empresários. Isso também eu acredito muito que o empresariado tem que trabalhar com prevenção, né? Prevenção é um excelente caminho para a empresa ter saúde. Sim. Né? Então, eu parei de preocupar com o processo, comecei a preocupar em não ter processo. E isso me ajudou muito também. Léo, esse é um dos pontos que me despertou em 2022, que eu me atinei para isso, exatamente pensando numa questão de jornada do cliente. Vamos pensar como um empresário. Cara, você contrata um escritório, você paga para esse escritório um valor significativo por mês, e você, dia após dia, está recebendo citação, está mandando citação para o escritório, e aí a audiência, e a custa de processo, não sei o quê. E aquilo vai gerando uma relação cada vez mais estremecida, porque nós passamos a ser porta-voz de uma notícia. É muito ruim, é verdade. Você vira para o cliente, ó, você foi condenado, você tem que pagar não sei o quê, ou então nós tivemos uma decisão, foi boa, mas não é boa o suficiente, temos que recorrer, está aqui a guia de custas, você só manda despesa para o seu cliente. E ali eu virei e falei, cara, eu tenho que começar a trabalhar do outro lado da mesa. Não, exatamente o que eu fiz também. Em evitar que esses problemas comecem a acontecer, que foi quando eu comecei a estudar sobre compliance. Cara, como que eu vou adotar práticas efetivas de prevenção, de conscientização, e práticas não só jurídicas, porque até esse período eu ainda era aquele advogado que pensava muito dentro das quatro paredes do meu escritório. Sim. Eu não era aquele cara que, sei lá, uma vidraçaria me contratou, eu ia lá conhecer a vidraçaria, o cara vai falar, isso aqui é uma têmpera. Fala, cara, o que é isso? Deixa eu entender como é que funciona. É fundamental. Eu tenho esse costume, todo cliente Conhecer novo que chega no escritório, que é um negócio que a gente não conhece, eu quero ir lá conhecer o negócio. Eu falo com o cliente, cara, eu posso ir aí te visitar? É muito bom. Até para a gente ter uma visão maior, porque às vezes o cliente vira para você, e assim como acontece comigo, fala assim, doutor, cara, eu tô com aquele problema assim, mas esse não tem como resolver. E às vezes você sabe que realmente naquela função, naquela forma, naquele momento, o cara não vai conseguir, então nós temos que atuar por outras frentes. E quando eu fiz essa virada de percepção lá em 22, a gente engatou numa escalada de crescimento assustadora. Hoje eu falo com as pessoas, a gente tem mais de 100 clientes hoje que são empresas que são mensalistas do escritório. E eu recebo muito mais clientes empresariais de indicação dos meus clientes do que de campanha. Eu não tenho tráfego pago para empresarial. Meu tráfego pago é só do bancário. Ele, querendo ou não, é uma porta de entrada de empresa também. De entrada, sim. Mas, voltando àquilo que a gente já havia dito, a indicação do cliente pela boa jornada ainda é a melhor porta de entrada empresarial para mim. E o relacionamento mesmo vem com isso. Mas como que isso começou? Com essa mudança de percepção. O advogado que trabalha com empresas, eu acho que talvez essa é a mudança de perspectiva inicial para o cara começar a se transformar realmente em um advogado de negócios, é ele entender que o lado da mesa que ele tem que estar é o outro, e começar a criar cada vez mais um hub de soluções de verdade. Totalmente. Né? Você sabe que nesse nosso ramo, que é o direito empresarial, já existe a barreira de entrar para a advocacia, né? Que às vezes quem está nos assistindo aí, um jovem advogado saindo da faculdade, queria atuar em tributário, em empresarial e tal, e vê uma barreira de entrada. Sim. Isso existe mesmo. Mas não só de ir advogar, mas a barreira de entrada de militar na matéria. E geralmente a gente começa da mesma forma, a gente começa atuando para empresas em crise, em total caos. Eu comecei, a primeira matéria que eu comecei a advogar mesmo, eu lembro, direito do trabalho. E eu tinha essa vontade de atuar para o empresário, então eu comecei a criar-se eu já conheci alguns empresários e foi onde eu tive acesso aos empresários, comecei a advogar. E eu só perdia, cara. Eu falei, cara,
não é possível, a empresa do fulano é boa demais, por que que eu tô indo lá, tô tomando essa lavada? E quem milita no direito do trabalho sabe a velocidade daquelas, né, as audiências são muito dinâmicas e tal. E antes disso ser chamado de compliance trabalhista, a gente chamava de auditoria trabalhista, né? Sim. Eu comecei a perceber que as empresas que eram mais organizadas eram empresas que tinham um melhor resultado na justiça do trabalho, né? Então eu comecei a desenvolver um programa de regularidade trabalhista. Poxa, todas as empresas que a gente fez tiveram redução de ações trabalhistas no ano. E eu tenho clientes comigo desde aquela época, porque eu criei uma ideia diferente. Falei, cara, que isso, a gente só vai ter bom resultado se eu te posicionar de uma forma diferente no judiciário. E o primeiro produto do escritório foi o trabalhista, e a gente é conhecido lá como advogado de defesa trabalhista. É um escritório, você sabe, bem conceituado em defesa trabalhista. Por isso, porque lá atrás eu comecei a desenvolver essa ideia. Falei, a ponto de hoje eu só atuar em mensalistas trabalhista se for pelo caminho do consultivo. O cara tem que contratar o compliance para poder organizar a casa. Se ele me contratar só para o contencioso trabalhista, eu não tenho interesse. Eu dispenso a empresa, porque eu não acredito no resultado. Eu tenho um hospital que eu atendo, que a única área dele que eu não atendo é o trabalhista. E é exatamente por esse ponto. Falei, sim, cara, eu assumo contigo, mas aí nós temos um detalhe. Eu assumo, mas eu vou ter que fazer um compliance, uma adequação, e aí é um outro produto, e você, advogado, está nos escutando, presta atenção nisso. O serviço do consultivo, né, ele não, do consultivo dos processos, dos casos, das usos do dia a dia, ele não se confunde com esse serviço de compliance. Isso é ofertado à parte para o cliente. Porque senão, talvez, a gente vai ter colegas que estão nos escutando e falar, nossa, então eu vou incluir isso no meu contrato de honorários. Cara, você vai travar o seu escritório. Isso é um serviço absolutamente mais sofisticado, que ele é vendido à parte, ele tem um custo ali operacional menor, mas ele vai ter um custo de implementação técnica elevado. Não é qualquer profissional que faz isso. Então, o que você fez e o que eu também faço para essas empresas eu tenho serviços adicionais dentro das necessidades do cliente. E o compliance trabalhista ele é uma ferramenta incrível. Por quê? Quais são as maiores dores que o empresário tem hoje, Léo? Trabalhista, tributário. São as maiores. E trabalha numa dinâmica muito próxima do tributário, porque se você tem uma autuação tributária, se você tem um problema nessa ordem, a coisa pode ficar tão gigantesca que impacta no resultado da empresa do ano. Sim. O trabalhista é a mesma coisa. Se você tiver, às vezes, dependendo de um acidente de trabalho, no escritório temos ações de trabalho de R$1 milhão, mais de R$1 milhão. O cliente nem dorme, né, cara? Nem dorme. Tem empresas que você fala assim, cara, como é que esse cara vai pagar R$1 milhão? Ou seja, você tem situações gravíssimas, assim, por conta de um acidente de trabalho, por conta de um maquinário, por conta de alguma questão que aconteceu e que impacta no resultado. Aí a gente percebe o empresariado preocupadíssimo com tantas frentes, investindo horrores na área comercial e tal, mas não preocupa em ter os riscos do negócio dele, tributário, trabalhista, até mesmo societário. Eu acho hoje uma área também super delicada, né? A parte do direito empresarial, as partes contratuais, ou seja, se você começar a enxergar pela ótica da prevenção e cuidando do resultado dessas empresas, você começa a ver também que não tem como você atuar para empresas de outra forma. Sim. É por isso que eu comecei também a ser convidado, não só querer comprar negócio, mas também convidado a integrar o quadro. Falou, cara, a gente não pode deixar de ter um advogado. Então, assim, aí por isso que mudou muito o meu jogo, quando a gente começou a entregar esse tipo de resultado para os negócios que a gente participa. E como que é essa apresentação dessas frentes para o cliente? Alguns se surpreendem ainda? Você fala assim, a apresentação dos negócios? Às vezes o cara vai chegar lá para você foi indicado para mim
como o doutor Leonardo, o cara que é bom para poder resolver esse processo trabalhista. Quando você abre esse portfólio na frente dele, cara, qual que é a impressão que esse cliente tem? É o máximo. Ele na verdade, assim, hoje tem vindo, as pessoas têm visto a gente no grupo já sabendo, né, dessas, mas quando vem realmente só pela advocacia, ele fica surpreso, cara, e isso vai gerando naturalmente outros negócios, outros acessos, né, a gente vai sanando uma série de possibilidades que ele tem, né, em mente e vai gerando mais negócio. E aí você tem aquela dificuldade, né, de fixar um valor correto pelo trabalho, porque o advogado, gente, que atua com a empresa, ele tem que saber também atribuir perspectiva de valor, né, no trabalho dele. O cliente tem que olhar para o que você faz e ver que vai ter um retorno empresário que é ROI. É isso mesmo. Ele está investindo, ele quer ter um retorno. Então, quando você é só o cara que vai fazer o processo, você tem que ser o cara que vai fazer o processo para você poder estar cobrando aquele valor. Agora, quando você tem o processo, mais o consultivo, mais isso, mais aquilo, mais uma frente, vou te conectar, cara, vai ter um jantar de empresários que eu estou promovendo, quero que você esteja com a gente. O cara começa a olhar para aquilo e fala, uau, peraí, tem tanta coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo que eu quero estar inserido nesse ecossistema. Mas eu tenho empresários que às vezes também não entendem muito isso e ainda continuam assim, explorando o nosso ecossistema, só a advocacia. Isso acontece também, sabe? Às vezes está tão focado no problema que a gente fala, cara, eu tenho essas outras opções, essas possibilidades, às vezes não consegue enxergar, né? Não vê, então né? A gente vai tendo que vai trabalhando esses caras também. Olha, estamos aqui, se precisar a gente tem um acesso aqui para você, tem uma estrutura. As nossas empresas caminham muito separadas também na parte do marketing. Então, assim, é muito comum também chegar o cliente só para a advocacia e ele vai conhecendo a gente. Ou chega só para outros negócios. E o comercial hoje tem trabalhado de maneira separada das empresas ou ele tem algum momento ali que ele se reúne? Como é que tem sido? Pois não, tem que ser separado, porque são assuntos muito ali distintos, né? A advocacia, quando a gente fala de produtos high ticket, acaba que eu estou à frente sempre nessa construção. Sei que você também faz muito isso, né? E eu com esse movimento, eu diminui muito o volume, né? Então, assim, eu não tenho aquela operação que fecha ali 200, 300 ações por mês, não é esse meu foco. Meu foco mudou para um volume menor, né, para exatamente não ter necessidade de uma equipe grande de vendas e tal. Então, eu tenho muito essa estrutura assim. É uma estrutura mais enxuta, né? Mais enxuta. Isso me permitiu, como eu tenho várias frentes, várias possibilidades para o mesmo cliente, então eu diminuí o tamanho do time. E uma equipe muito qualificada, né? Eu vejo... Consigo. Esse é um outro pensamento também. Eu vejo que essa é uma necessidade da advocacia empresarial, né? E eu tenho também uma visão sobre isso para o mercado, assim. Eu acho que principalmente Belo Horizonte veio estruturando a construção de profissionais e advogados que são mal remunerados. A gente tem escritórios vulgarmente chamados de massificados e vem construindo ali valores muito baixos de honorário. Eu acredito no time, eu acredito que com isso, com essa geração de valor, a gente pode transformar e criar também espírito empreendedor naqueles que estão ao nosso redor, porque tem isso, né? Nem todos também têm espírito empreendedor. Sim. Isso tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas aqueles que acreditam e tal, a gente pode ensinar a gerar negócio, gerar valor para o time ganhar e ganhar bem, né? Ser realmente mais bem remunerados do que o mercado de advocacia hoje. Então, eu me preocupo muito com isso. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla no escritório. A gente manter o time enxuto, manter o time muito alinhado e enxuto para a gente não ter que ter provocar esse inchaço, sabe, da equipe. E uma conversa que a gente sempre traçou ela em várias oportunidades talvez o futuro do advogado júnior, né, cara? Eu acho que já não tem futuro, né? Não tem futuro na minha visão. O júnior,
ele tem que realmente se preocupar. Acho que a tecnologia aumentou essa barreira de entrada. As operações de advocacia cada dia vão ficar menores, na minha visão. E nós, com a escassez de mão de obra, quem é dono do escritório, a gente vai ter que ter advogados mais bem remunerados. Então a gente vai poder também escolher quem que a gente quer trabalhar. Você pega inteligência artificial, cada dia é uma tecnologia nova. E o avanço dela é exponencial. Se eu é um cara que estuda tanto isso, é assustador, né? Cara, o que a gente vê. Eu, na semana passada, me apresentaram uma tecnologia que ela é uma assistente de bolso. Literalmente, ela passa full time te gravando, Cara, quando você chega no final do dia, ela vai te apresentando pautas, relatórios, agendamentos. Maravilhosa. Também uso ela. É uma coisa assim. Falei, cara, como é que eu sobrevivia sem isso antes? E se você pega isso, o que essa inteligência vai estar podendo fazer daqui, sei lá, 6 meses? É a mesma coisa dos softwares que nós temos hoje, os operadores de IA para advocacia. Hoje, o que um advogado faz com o uso de tecnologia, talvez daqui a 3, 4 meses, aquele advogado não seja necessário mais. Então, a mão de obra básica, ela tende a acabar com muita velocidade. As pessoas, elas menosprezam ainda na advocacia a tecnologia e ficam até criando uma narrativa assim, Ctrl+C, Ctrl+V, que você está usando IA e tal. E assim, eu sinto muito aqueles que pensam assim ainda, né? E eu acho que dentro do pacote de possibilidades desse novo profissional do futuro, as relações humanas são até muito mais importantes do que as relações necessariamente técnicas. Nossa, mas você está falando que a relação técnica acaba. Não, de jeito nenhum. Tem que, pós-graduação, mestrado, doutorado, pode fazer. Tem que fazer. Mas eu percebo muita falta da relação humana do profissional realmente se capacitar a vender, a negociar, a atender bem um cliente, a cuidar de um cliente, dar um retorno e tal. Muitos dos treinamentos e das discussões no escritório é essa falta de capacidade que os profissionais não têm, cara. O pessoal não sabe conversar, não sabe atender bem, se relacionam mal no escritório. E a gente tem que ficar lidando com coisas e às vezes quando você percebe, você não está nem discutindo questões você viu o julgamento do STJ? Não, você está discutindo assuntos bobos de falta de skills desses profissionais. Então, assim, as faculdades também têm que ver a formação desse profissional. E isso emperra a operação. Hoje, pela manhã, eu tive até uma situação, e olha que foi no meu grupo de líderes. A gente estava discutindo um tema e como que uma coisa que não foi dita gerou um ruído de percepção, cada um entendeu uma coisa diferente do outro. E aí quando eu falei, pessoal, a gente tem que fazer isso, aí o meu head falou, Gui, irmão, acho que a gente meio que desencontrou neste ponto aqui, e a gente foi conversando, todo mundo, cada um teve uma percepção diferente. Falei, gente, olha só como é que é importante a gente estar bem alinhado. Se fui eu que falei o errado, perdão, tá? Não tem compromisso com o erro, não. Um até falou, não, Gui, não foi. Eu acho que a gente não entendeu a mesma coisa. E é uma soft skill. Totalmente. Ou seja, e isso é batido no ponto muito no escritório, e olha que a gente fala e ainda assim acontece. Então tem que. É um problemaço a comunicação, né, cara? Com clientes, entre as pessoas do escritório. Se a gente que fala a mesma língua tem esse ruído, imagina entre a gente e o cliente. Totalmente, cara. Totalmente. Então, assim, eu acho que a tecnologia gerou essa pressão natural também sobre todos. Falou, peraí, cara, você sabe, eu mesmo, você faz parte desse projeto, a gente está desenvolvendo tecnologias aí que vão oportunizar coisas maravilhosas dentro do escritório de advocacia. E o que vai sobrar? Vai sobrar as pessoas que atendem bem, conversam bem, explicam bem, recebem bem esses clientes, conversam bem com eles, se relacionam também para fazer negócios. Não existe advogado que não sabe fazer negócio. Exato. Né? Um advogado tem que saber fazer negócio, tem que saber se portar numa mesa, conversar, fechar uma venda, agregar, fechar
uma negociação, ajudar, criar também soluções. Nos últimos anos foi sobre isso, né? A gente fez isso. Hoje um parceiro nosso, um advogado muito renomado no Mato Grosso, ele mandou num grupo lá que a gente atende um cliente grande do agronegócio em conjunto, ele falou, gente, tem esse caso aqui, eu vou abrir uma negociação, vocês podiam conduzir, que vocês são melhores do que a gente nisso. Por quê? Porque realmente os advogados no escritório, eles são incentivados mesmo a negociar, a tentar fazer. Até muito em razão disso, a gente abriu a área bancária também, porque ali, além de ser um bom técnico, você tem que ser um bom negociador, você tem que entender de números, de dados. Então, isso é uma percepção que ela gera um valor para a gente. Cara, nós somos bons em negociar. Eu sei negociar. Pode me dar isso aqui, que se você for fazer, eu vou conseguir uma condição melhor. Não porque eu sou melhor do que você como advogado, não, mas eu sou melhor do que você como negociador. E essa é uma skill cada vez mais valorizada na advocacia. Valorizadíssima. Você sabe que muitas vezes, eu já passei por isso com o meu time, o time vai dar um retorno super técnico pro cliente. O cliente, cara, me liga e fala assim, cara, eu entendi nada que o seu advogado me falou, tô preocupado, você pode me explicar e tal. Ou seja, entendeu? Então você assim, manda aquele áudio de 30 segundos. Fala, não, irmão, tá tranquilo e tal, assim. Cara, e outra coisa, criar proximidade, né? Eu sou um cara que gosto de desestruturar algumas barreiras que existiram. Então, assim, meus clientes, a maioria que tá até me assistindo aqui, sabem disso. Me chamam de Léo, chama de irmão, de amigo. E isso, para mim, é uma forma também que eu gosto muito. Me chamam de Dr. Leonardo às vezes, assim, mas com certeza já foram até assim, cara, não precisa e tal. Mas por quê? Porque é uma relação, cara, de confiança. Eu teve um dia para trás, eu até falei isso com a nossa equipe do consultivo, tem uma advogada nossa que era extremamente técnica, e aí às vezes naquela corrida do dia a dia ali, ela mandou no grupo um negócio que ela ia mandar por e-mail, ela acabou sendo mais formal no grupo. Uhum. Quando ela mandou a mensagem, eu copiei a mensagem, mandei pro meu líder do consultivo e falei, cara, tecnicamente tá brilhante. Maravilhoso. Mas eu não gosto desse tipo de tratamento com o cliente. Reforça com o time, por favor. Ele falou, Gui, na hora que mandou, eu percebi isso e falei, já vou alinhar. Cria afastamento. Por quê? Porque afasta o cliente. E o cliente lá, ele tem exatamente isso. Ele chama a gente... Eu acho que é engraçado, tem alguns clientes que têm apelido para todos os advogados do grupo, sabe? Né? A doutora Nayara, a cliente fala, ô Nay, você tá jóia? Você vê assim que é um carinho, e isso não tira a sua autoridade com o cliente, muito pelo contrário, isso cria proximidade, isso remove barreira, isso faz com que ele confie cada vez mais em você. Sim, né? a gente tem que saber dosar também, porque alguns clientes perdem o respeito e às vezes, né? Mas a gente... criar essa proximidade, eu só vejo vantagem. Exato. Só vejo vantagem e aproxima as operações, porque no fim do dia, todo o escritório, toda a operação do escritório comunica com a operação da empresa do lado de lá. Não é só os donos que conversam. Sim. Eu tenho casos aqui que eu já enfrentei casos que entre eu e o outro dono da empresa tá tudo bem e tal, comunicação ruim lá tá embaixo. Aí a gente fica rindo, assim, cara, vamos pôr esse time para conversar. Então, assim, eu vira e mexe, eu tenho que fazer esse alinhamento, esse ajuste, porque eu acho até em virtude da faculdade, cara, não tem formado profissionais para esse novo tempo. Eu acho que são os desafios dos próximos anos da advocacia. Exatamente. Cara, que aula te ouvir. Passa voando, né? Pode olhar, tem quase uma hora que nós estamos conversando aqui já. Boa. Queria te agradecer, meu irmão, de verdade, né, por essa disponibilidade. Eu sei o tanto que a sua agenda é complicada. E agora, quem está nos assistindo entende, porque quando eu falo que a sua agenda ela é disputada, você tem tantas frentes de negócio, uma advocacia tão sólida, né? Você é um cara que é pai de verdade. Isso eu já admiro demais, cara. Eu vejo, às vezes eu converso com a Danube, eu vejo que ela enche os olhos quando ela fala de você. Que bênção, eu fico pai, feliz, mano, de verdade mesmo, marido de verdade. Então, obrigado, cara. Acho que todo mundo que te assistiu aqui hoje aprendeu muito e você vai ganhar muitos admiradores. Então, compartilha com a gente como que a gente consegue te achar na rede social,
para as pessoas poderem te localizar lá fácil. Pois é, meu amigo. Primeiramente, te agradecer também pelo convite. É um privilégio, um prazer estar aqui. Depois de tantas batalhas juntos já também, de discutir tantos temas legais, poder trazer isso, principalmente para o jovem advogado, está começando agora. Eu admiro muito esse trabalho que você tem e estou muito feliz de estar aqui no GL Podcast. E, bom, para me achar, Leonardo VIP, de Vieira Pires, eu tive que abreviar, leonardovip.adv no Instagram. E a rede social do escritório é LVP Advocacia, Lead Minas Gerais Triângulo, ou seja, são várias empresas. Então... E em breve nós estamos gravando o podcast do Lead, que eu já fiquei sabendo aqui que vai ser uma novidade agora em 2026, vai né? ser uma novidade, para o segundo semestre a gente vai ter o podcast. Que coisa incrível. E você já é meu convidado para a gente falar com muitos empresários também juntos e ajudar essa classe empresarial que a gente gosta tanto, né? Eu tenho um péssimo costume de aceitar o convite que meus amigos me fazem, tá? Então é um prazer, viu? Vai ser um dos primeiros podcasts. É isso aí. Pessoal, e você que assistiu esse episódio, deixa o seu comentário, manda uma mensagem lá pro Léo, tenho certeza que vai ser recebido com muito carinho, ele vai te ajudar também de verdade. Fica o nosso abraço, até a próxima, tchau, tchau.